Olá! O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência do Serviço Público Federal no estado de Santa Catarina apresenta mais um capítulo do seu programa Saúde é Tudo. Toda terça-feira, às 21 horas, esperamos você para o lançamento de um novo episódio. Venha com a gente! Saúde é Tudo no ar. Hoje aqui no estúdio conosco Caio Teixeira, que é diretor de comunicação e também é jornalista no Sintrajusc, o Sindicato dos Trabalhadores no Judiciário Federal. E o Caio está aqui conosco hoje para continuarmos uma discussão sobre a saúde dos trabalhadores no Serviço Público Federal. Várias categorias, vários federais em greve nesse momento, com uma pauta de reivindicações que, no caso de vocês, por o que estão lutando os trabalhadores do Sintrajusc ou do Judiciário, Caio? O servidor do Judiciário, no momento, a principal bandeira, como praticamente todas as outras categorias, né, que estão em greve, é reajuste salarial, né, porque nós somos vítimas, enquanto servidores públicos, né, de um sistema que não nos garante a negociação coletiva. Pode ver que no setor privado, todas as categorias sabem que tem uma data base, né, uma determinada época do ano, é a época de negociar, os patrões são obrigados a sentar numa mesa e negociar todas as questões, né, relativas a condições de trabalho, a salário, etc. E servidores públicos não têm essa previsão legal, nós temos que forçar a barra todos os anos ou cada vez que a defasagem salarial é muito grande, nós somos obrigados a forçar a barra e o único jeito de forçar o governo a sentar numa mesa de negociação é com a greve. E muitas vezes nem é o próprio governo. A gente começa, em geral, nós do Serviço Público Federal, praticamente todas as greves que se fez até hoje, a negociação começa no Congresso Nacional, que é onde, enfim, vai ser aprovada a lei, né, que vai nos conceder o reajuste. E a negociação começa no Congresso Nacional, que tem todos os problemas áreas mais democráticos. E o que está acontecendo lá na ponta, lá no local de trabalho? Quais os problemas que vocês verificam? O que acontece em termos de organização de trabalho, em termos de deficiências, de condições de trabalho? Nós temos no Judiciário particularmente, né, estamos vivendo nos últimos anos um processo de informatização muito acelerado, né, com essa lógica de que informatizar resolve tudo. Informatizar, né? A tecnologia vai trazer maior produtividade e resolver os problemas do Judiciário, que é o problema do Judiciário. Todo mundo sabe que o maior problema, a maior reclamação da sociedade sobre o Judiciário é a morosidade do processo. Né? O processo que demora anos e 20 anos e 15 anos para resolver uma questão. Quando tu resolve, tu já nem te lembra mais o que era aquele problema que originou a ação. E o que define essa demora hoje? Vários aspectos, mas eu diria que o principal deles é uma quantidade de juízes e servidores inferior à necessidade. Que é o caso da maior parte dos servidores. Como um todo. Isso vem desde aquela lógica do Estado mínimo, aquela lógica neoliberal dos anos 90, de Estado mínimo, de diminuir o tamanho do Estado, porque o Estado atrapalha a economia e atrapalha o desenvolvimento da sociedade. Menos com mais. Isso, então tem que enxugar a máquina e privatizar tudo e aquela coisa toda. E com isso se encolheu o serviço público e ao mesmo tempo se exige maior eficiência, né? Produção. Se quer um serviço público de qualidade para atender a sociedade, né? Com serviços que são essenciais a qualquer cidadão, e ao mesmo tempo não se dá condições para os servidores. Então vendeu-se a ideia de que o investimento em tecnologias de informação vai resolver o problema da produtividade. Já com mais computadores, precisa menos servidores, ou dá para trabalhar com menos servidores e aí se economiza.
Então, Caio, se essa inserção de novas tecnologias podem não ser uma estratégia para o momento atual, né, dando conta de velhas problemáticas, né? Além disso, ainda parece que tem uma questão com relação à estrutura nos ambientes de trabalho. Como é que estão os locais de trabalho? Porque pensa assim, então é tudo ergonomicamente adequado, ou supõe-se que sim, quando se imagina daqui as condições de trabalho do judiciário, a gente vê aqueles prédios imponentes e ambientes muito bem, pensa-se que aquela estrutura dá conta de uma demanda do trabalhador. Isso é verdade? Na verdade, eu entrei no serviço público, no judiciário, há mais de 37 anos. Então, peguei todo o processo, desde o primeiro computador mais primitivo, comecei a trabalhar com máquina de escrever, peguei essa transição. E desde então, eu já passei por todos os tipos de cadeiras, de mesas, de teclados, de invenções ditas ergonômicas, e nada resolve o problema, porque o problema é a quantidade de horas que tu fica trabalhando num ritmo extremamente tenso, por uma exigência de metas de produtividade cada vez maior. Tem uma carga nesse trabalho, uma carga mental nesse trabalho. Exatamente, uma carga psíquica, que impõe um sofrimento psíquico aos trabalhadores, além do fato de passar sentado toda a tua jornada de trabalho, sentado na mesma posição. Então não adianta se a cadeira é um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa, se o encosto é mais deitado ou mais em pé, tu fica sentado toda a tua jornada de trabalho com os braços suspensos, né, trabalhando em cima de com o mouse e olhando hoje em dia o sistema de processo eletrônico do tribunal. Não existe mais processo físico. Né? Digitalizado. Ele utiliza duas telas, uma tela onde tu trabalha e na outra onde tu folheia o processo virtualmente. Né? Então, ainda existe o processo, aquele, só que não está mais no papel. Antes tu folheava o papel, tu até mexia com os braços, fazia movimentos diferentes. Agora não, agora é tudo ali. Tu vai folhear o processo com o mouse numa das telas e trabalhar na outra, né? Fazer o que tem que fazer naquilo. Aumenta absurdamente a quantidade, então, a carga, né? A carga sobre os olhos é terrível. Já temos pesquisas científicas feitas no Rio Grande do Sul, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mostrando assim que a ampla maioria dos servidores, depois de pouco tempo de uso desse sistema, começa a apresentar e se queixar de ardência nos olhos, né? Com frequência o tempo inteiro. Se entrar hoje num qualquer órgão do judiciário federal, estou falando que é o nosso aqui, tu vai ver que a maioria das pessoas tem o vidrinho de colírio em cima da mesa porque não aguenta. Então, pois é, e essa é uma questão que normalmente não tem atenção, né, do sistema de saúde para essa questão do que é mental no trabalho. Caio, a Paula Guimarães e a Ana Luísa Lucena, nossas brilhantes jornalistas que estão aqui no estúdio, foram conversar com a sua categoria e eles nos trouxeram dados das reivindicações aí nesse momento de greve. Vamos assistir? A relação de trabalho acontece entre partes desiguais, de um lado mais forte do poder e outro mais fraco. Por isso, o direito de greve é assegurado pela Constituição Federal e regulado pela Lei 7783 de 1989, que garante, entre outras coisas, que os trabalhadores continuem recebendo seus salários e não tenham seus contratos de trabalho rompidos. Mas, por que recorrer à greve? O que ela pode trazer de benefícios aos trabalhadores e à população? Quais as condições atuais de trabalho e de que forma elas afetam a saúde do trabalhador? Bom, no caso específico do Judiciário Trabalhista, o que a gente notou nos últimos anos foi um incremento da quantidade de trabalho em função do incremento de ações trabalhistas e assim por diante. Mas, junto com isso também, a implantação de um novo sistema que, especialmente no caso de Santa Catarina, foi um retrocesso, quer dizer, ele trouxe mais trabalho aos servidores em vez de trazer uma agilidade e também uma redução do número de servidores. Então, se você aliar todos esses aspectos, não tem como não dar como resultado uma condição, uma pior condição de trabalho para os servidores da Justiça do Trabalho aqui de Santa Catarina. E esse sistema tem acarretado, levado os trabalhadores a adoecerem? Tem ocorrido com mais frequência problemas principalmente relacionados ao ombro, né? O uso do mouse, o uso excessivo do mouse,
que é um dos problemas acarretados por esse novo sistema, tem como consequência natural problemas osteomusculares, principalmente nos membros superiores, né? Além do fato de você se movimentar menos também, você tem menos necessidade de levantar da cadeira, de fazer outros movimentos que não aquele movimento só com o mouse. Então, no meu modo de ver, uma consequência natural desse novo sistema trazer como consequência o adoecimento, né, dos servidores. A saúde, ela é levada em consideração também numa reivindicação, né, numa greve? A saúde sempre tem que estar como tema de debate junto aos tribunais, junto às administrações, porque, como eu falei, infelizmente, o que a gente tem notado, apesar de alguns esforços dos tribunais no sentido de manter a saúde do servidor como mobiliário ergonômico, a carga de trabalho tem sido cada vez maior por servidor. Então, apesar dos esforços do tribunal, acho que, no geral, a condição de trabalho realmente tem se deteriorado. Caio, o Clóvis, ele trouxe muitos dos aspectos que nós havíamos falado. A carga, a deficiência no quantitativo de trabalhadores, né? O adoecimento osteomuscular desses trabalhadores. E ele também trouxe a questão da deficiência no sistema instalado no judiciário. Não, isso é muito importante. O que aconteceu aí? Porque muitas vezes os servidores são acusados de serem retrógrados e serem contra as inovações tecnológicas. Mas, na verdade, é como se tu estivesse acostumado a usar um smartphone e alguém te desse para usar um telefone daqueles antigos PT500 que pesava como um tijolo. Motorola. Né? Então, aí qualquer pessoa teria resistência a voltar a usar aquela tecnologia ultrapassada. No caso do Judiciário da Justiça do Trabalho, inventaram, sabe-se lá, com que bases, com que fundamentos, um sistema novo, unificar um sistema. Interessante, importante unificar o sistema no país inteiro. Cada estado tinha um sistema diferente. Temos que unificar, com certeza. Mas em vez de pegarem o que tinha de melhor e mais avançado, porque havia estados bem mais avançados, e o nosso, Santa Catarina, era talvez um dos mais avançados em desenvolvimento de sistema, tinha um sistema daqui. Temos até polos tecnológicos. Exato, mas foi curiosamente, um sistema desenvolvido por servidores concursados do quadro do tribunal daqui. Que tem não foi nem por gente bem. de fora, que trouxeram, né, foi feito a partir de um processo de muito diálogo com o usuário, com os servidores que iam usar, com os juízes, com todas as partes, né? Então funcionou muito bem. Em vez de fazerem isso, pegarem o que estava funcionando bem, inventaram uma coisa nova e trouxeram, contrataram uma empresa privada para fazer. Nós temos dúvidas, inclusive, quanto ao processo licitatório, né, dessa empresa, porque a incapacidade dela produzir alguma coisa boa foi uma coisa flagrante, é o que o Clóvis coloca, né? Quer dizer, largaram um sistema totalmente obsoleto, sem pensar no trabalho de quem ia estar operando aquele sistema, porque é possível tu lançares um sistema novo no mercado, melhor, né? Seria um desastre mercadológico se uma empresa, imagina uma Apple, substituísse uma nova versão do seu telefone por uma pior que a anterior. Não, e parece que tem a questão do saber também, porque você coloca que esse sistema anterior ele foi construído em base do saber e da discussão. Exato, o saber prático, exatamente. Isso, porque aí assim, precisa conhecer muito bem o métier, todo esse processo de trabalho para propor uma ferramenta. Então, o que aconteceu no nosso caso, assim, a automação do trabalho, que estava muito bem feita, né, o que tu fazia com um clique, resolvia aquela ação que era para fazer, hoje tu precisa fazer 10 cliques, 20 cliques para fazer aquela mesma ação. E isso te rebenta os braços, porque tu tem que usar mouse o tempo inteiro, né, para trocar de tela, para mexer, para fazer milhões de funções, para fazer coisas que antes já estavam super desenvolvidas e você fazia com muito menos esforço. Com muito menos esforço. Né? Então isso é o que o pessoal se queixa bastante. E nós já solicitamos formalmente, com base na lei de transparência e de acesso à informação, os valores gastos pelo CNJ e pelo TST, o Conselho Nacional da Justiça do Trabalho, no desenvolvimento desse processo. Eles nos negaram, alegando que isso era matéria sigilosa. Por isso nós temos séria desconfiança de que alguma coisa de errado há nesse processo licitatório, que contratou uma empresa ruim,
que apresentou que até hoje estão tentando consertar. Uma empresa ruim que desenvolve um produto e que ganhou fortunas que nós não sabemos quanto, ninguém sabe quanto, porque eles se negam a dar essa informação para nós. Saúde é Tudo volta em seguida, lembrando que este programa ele conta com a realização do Sindprev Santa Catarina e com a produção do Desacato, da Cooperativa de Jornalistas. Até já! Servidores do Ministério da Saúde, Anvisa e INSS. Estamos num momento histórico de toda a nossa categoria. Estamos num momento em que os federais se mobilizaram. Estamos num momento em que uma greve histórica está em andamento. Chamamos a todos a participar desse momento e conquistar o que efetivamente é nosso de direito. Se todos nós sofremos juntos, por que nós não podemos lutar juntos? Vamos conquistar a nossa database, vamos conquistar a incorporação das gratificações, vamos conquistar o direito de nos aposentar com dignidade. Venha para a luta você também, não fique aí. Venha com o sindicato e junto com a categoria fazer esse momento histórico acontecer e reivindicar o que é nosso por direito. Sindprevs, um sindicato forte, conquista mais. De volta agora com Saúde é Tudo, recebendo aqui no estúdio Caio Teixeira, que é diretor de comunicação e jornalista no Sintrajusc, que é o Sindicato dos Trabalhadores no Judiciário. Estamos aqui conversando sobre a situação, né, que tem acometido os trabalhadores do Judiciário e todos os trabalhadores do Serviço Público Federal com relação a condições e organização do trabalho. As nossas jornalistas Paula Guimarães e Ana Luísa Lucena estiveram mais uma vez com a sua base buscando mais informações. Vamos ver que elementos eles nos trazem para a gente continuar a discussão então. Caio, vamos lá. De que forma a greve afeta a população em geral? O Judiciário Federal ele tem uma conotação muito social, né? A Justiça do Trabalho trata das questões trabalhistas, né? O eleitoral agora está no cadastramento biométrico e a Justiça Federal ela tem como maior réu a própria União em ações previdenciárias, em ações envolvendo imposto de renda. Então afeta, né, diretamente a população, né? O que é digamos, o lado ruim da greve, mas o nosso objetivo é justamente, nessa melhoria salarial, também manter a qualidade do serviço, né, e manter as boas condições de trabalho também para nós. Qual é o futuro do Serviço Público Federal? Olha, a gente já vê, pelo fato de que nós temos menos servidores do que são necessários para fazer os mesmos trabalhos. Os concursos públicos acabam sendo substituídos pela contratação de terceirizados ou mesmo de estagiários. Tem locais nas nossas justiças federal em que você tem um servidor efetivo e o resto de terceirizados atuando naquele local de trabalho. Isso traz um problema muito sério, inclusive para a população. Por quê? Porque o serviço público ele deve ser feito por servidor público. Nós, ao assumirmos um cargo, nós assumimos um conjunto de deveres e responsabilidades que fazem parte da nossa atuação. Se você não tem essa responsabilidade, se você é um terceirizado, escapa do espaço da terceirização essa responsabilidade. Então, ser servidor é isso, é ser responsável, inclusive, civilmente, penalmente, pelo que você faz. Então, o teor das entrevistas, Caio, e vocês de casa também, me parece que trazem uma discussão a respeito do futuro do serviço público e, para além disso também, gostei desse conceito futuro do serviço público, e também a manutenção, a continuidade de um serviço público de qualidade, né? Porque parece que o que está em jogo muito é isso.
se continuaremos ter serviço público de qualidade ou se a terceirização engole toda essa estrutura. Com certeza, não, duas questões assim fundamentais, né? Eu começaria pela Luz Marina, que falou primeiro, que colocou de certa forma, deixou uma porta para discutirmos a relação da saúde, né? Nós estamos aqui discutindo saúde, a saúde da sociedade com o judiciário. Hoje em dia nós temos um Estado que, por problemas orçamentários e de política mesmo, de econômica, né, atende cada vez menos aqueles direitos que a Constituição prevê à saúde da sociedade. Então o que acontece? Tem que buscar na justiça, tem que ir para a Justiça do Trabalho, buscar em ações que garante seguridade, que garanta condições de trabalho adequadas, que iniba o assédio moral, que é um dos grandes problemas de saúde hoje dentro do trabalho, em todas as áreas. Ele vai procurar na Justiça do Trabalho a solução para isso. A Justiça Federal, né, hoje trata de todas as questões previdenciárias, todos os problemas de benefício previdenciário que as pessoas estão tendo, elas têm que buscar na Justiça Federal, não só do benefício, do auxílio saúde, aquela coisa, mas também, muitas vezes, para liberar determinados medicamentos necessários que o Estado não está liberando, que o SUS não está liberando, sei lá, porque resolvem jogar o orçamento em outras áreas, né? E tem que buscar na Justiça Federal. Interessante que isso acontece dentro da mesma estrutura, né? Exatamente. Porque de um lado tem uma regulação, né, uma intenção ali de uma política que garanta, e aí a política não se garante, o judiciário precisa entrar garantindo. E eu vou assim fazer o gancho aqui, o nosso terceiro ramo faz o gancho com as intervenções da Denise, que é a Justiça Eleitoral. O que a Justiça Eleitoral faz? Garante o processo eleitoral limpo. Né? Nós temos hoje, reconhecidamente, o sistema eleitoral brasileiro, um dos melhores do mundo. Eu só conheço melhor o da Venezuela, que é um sistema mais aperfeiçoado ainda que o brasileiro de voto eletrônico e garantias para o cidadão. Mas o que isso aí tem a ver com a saúde? Isso aí tem a ver porque o futuro do serviço público, de todo o serviço público, da área de saúde, das áreas que tem a ver com a proteção dos direitos à saúde, ele está ligado ao modelo político que a sociedade escolhe para si. Isso. Né? Se elegemos um governo de viés mais neoliberal, é sabido que ele vai tentar privatizar tudo, vai terceirizar tudo, vai diminuir o tamanho do serviço público, com isso, evidentemente, vai diminuir a qualidade do atendimento, para beneficiar empresários. Né? Está implícita essa privatização nessas estratégias todas, precarização e tudo mais? Com certeza. E veja que... Disfarçado de terceirização. Veja o que é uma terceirização. Né? Para ter um servidor público concursado hoje, vamos chutar aqui um valor que custasse R$3.000 por mês. Vamos dizer com direitos sociais, de R$4.000 por mês, um servidor concursado. Um terceirizado vai receber de salário provavelmente R$1.000, R$1.200, bem menos. Mas o tribunal vai pagar para uma empresa, pelo trabalho daquele terceirizado, que não vai ter a mesma qualificação do servidor público. Que é um servidor, né, de carreira. Vai pagar por ele o mesmo salário que estaria tendo como despesa com um servidor concursado. A única diferença é que um empresário privado vai embolsar essa diferença, em prejuízo daquele trabalhador terceirizado. Né? Isso é que as pessoas precisam se dar conta. Né? E um trabalhador que, no mais das vezes, é temporário. O terceirizado é temporário, ele não tem vínculo com a instituição. Né? Ele vai ser substituído com frequência, até para não acumular débitos trabalhistas, né? Que normalmente, lamentavelmente, a gente vê todas as empresas prestadoras de serviços, as intermediárias, acabam falindo depois de um determinado tempo, não pagam os direitos trabalhistas dos seus servidores, e isso acaba, dos seus trabalhadores terceirizados, e isso acaba muitas vezes voltando para o empregador. O órgão público tem que pagar aquilo que não foi coberto pela empresa. Então, assim, do ponto de vista econômico, que é um dos argumentos que tem para terceirização, é mais barato terceirizado que contratar um servidor público concursado. Não é verdade. É uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. Mas é verdade que vai cair a qualidade. Não porque aquele trabalhador seja um trabalhador que não saiba trabalhar, aquela pessoa não seja... Não, é porque as condições de trabalho impostas a ele não permitem que ele tenha um desenvolvimento de uma carreira, um desenvolvimento profissional, como aquele que sabe que ele entra no serviço público num concurso e só vai sair quando se aposentar. Então ele tem um plano de carreira, ele sabe que ele deve
fazer cursos, deve se aperfeiçoar para continuar né? subindo, para continuar melhorando a carreira, sendo um servidor cada vez melhor e ao mesmo tempo com uma contrapartida salarial e de condições de trabalho, né? O trabalhador terceirizado não tem isso, não existe plano de carreira, não tem absolutamente nenhuma vinculação com o sistema de carreira do órgão em que ele está prestando serviço. Ele hoje está trabalhando aqui, amanhã está trabalhando em outro lugar, ele não tem nenhum vínculo, nenhuma necessidade de se aperfeiçoar. E que a sociedade possa acordar, não é, Caio? Para esses detalhes que não são detalhes, mas são fatores gritantes, no sentido de que se organize, que apoie esse tipo de iniciativa. E na hora de votar, preste atenção nas propostas daqueles candidatos, seja para o executivo, para o legislativo, para o que for. Por favor, preste atenção nas propostas e no que aquele candidato propõe para o serviço público. Cobre daquele candidato, saiba qual é a posição dele, vai contratar mais servidores, vai melhorar as condições de trabalho dos servidores ou vai terceirizar tudo? Qual é a proposta dele? Porque as propostas são claras, né? Ou vai propor terceirização, vai propor outras formas de privatização, muitas vezes, que é uma outra forma de repassar para um empresário privado, né, lucros sobre o orçamento público, né, transformar o orçamento público em lucro e não em investimento na qualidade do serviço. Então, porque é mais um direito, o serviço público de qualidade é um direito da sociedade, uma vez que ela contribui, né, tem uma carga tributária imensa em torno disso e pagaria 2 vezes terceirizando os serviços com certeza. Para ter um serviço de menor qualidade. De menor qualidade. Caio, exatamente. Adorei te ter aqui. Muito bom, fantástica a sua presença e a gente espera que as suas palavras e as suas reflexões cheguem aí em você e que você também entre, participe e apoie esse tipo de movimento, esse tipo de luta coletiva dos trabalhadores. Saúde é Tudo volta em seguida para o fechamento do programa no terceiro bloco. Até já. O sindicato está sempre aberto para ouvir a opinião dos servidores, que podem expressá-la nas assembleias, por escrito, no Jornal Previsão ou ainda através dos nossos diretores de base, que são os elos de ligação com a categoria nos locais de trabalho. Sindipreves, um sindicato forte, conquista mais. Caio Teixeira e a base do Judiciário Federal nos chamam atenção para uma questão muito importante. O Judiciário Federal está sobrecarregado e a sobrecarga vem da estrutura, vem das condições de trabalho, mas também vem da ausência de responsabilidade e de organização de outras estruturas federais, sobrecarregando através de processos um sistema, uma estrutura que poderia estar numa outra condição caso funcionasse de uma outra maneira, por exemplo, a seguridade, a saúde, enfim. Se cada um assumisse o seu papel e assumisse a sua responsabilidade, ou melhor, que houvesse uma estrutura central que pudesse organizar de forma competente e proativa toda essa demanda. Outra questão que nos chama a atenção, Caio e a estrutura toda, é com relação ao futuro do Serviço Público Federal. Um serviço que está numa fase de precarização e desmonte. Todo esse contexto, todo esse aparato público é seu também. E a sociedade brasileira precisa entender que essa luta também é sua. Essa luta ocorre no momento em que você escolhe os seus governantes e na medida em que você agrega lutas coletivas, lutas que fazem parte de toda uma classe trabalhadora, na garantia de direitos de toda uma classe trabalhadora. Saúde é Tudo fica por aqui. Semana que vem estaremos aqui de novo com você. Até lá!